E aí, dá pra gente crescer a altura depois de adulto? Olha só. Homem cresce 17 centímetros após cirurgia com quebra de ossos. Entenda. Olha só, esse sujeito aqui, ele tinha 1,65 de altura. Um homem compartilhou nas redes sociais sua jornada de crescimento forçado de estatura. Ele passou de 1,65 de altura para 1,82 após fazer cirurgias que quebram os ossos da perna. O objetivo é obrigar os ossos a preencher o espaço vazio entre as duas partes enquanto cicatriza. Muita gente não sabe, mas o osso, nossos ossos, eles são algo vivo, tá? Tanto quanto nossa massa muscular, por exemplo. E a gente pode fortalecer ou enfraquecer nossos ossos, nossa moto, de acordo com o que a gente come, de acordo com o que a gente faz, de acordo com se a gente descansa o suficiente ou não. Exercício, por exemplo, é uma ótima forma de você fortalecer os ossos, né? Exercícios de força, até exercícios de impacto. É engraçado isso, impacto geralmente é uma coisa que as pessoas morrem de medo, porque pode machucar, mas impacto é muito bom para osso. Então, por exemplo, quando você vai correr, né, em corredores, a massa óssea dos ossos ali dos membros inferiores costuma estar bem saudável, porque você está impactando ali o osso o tempo todo. O jogador de basquete, né, tem esse impacto com a mão de ficar driblando ali, batendo a bola no chão, então os ossos dos membros superiores de jogador de basquete também tendem a ter uma saúde bem bacana. E então osso é uma coisa viva, osso muda, né? Osso pode ser mais fraco, pode ser mais forte. E como ele é vivo, ele tem essa questão, né? Ele tem essa estratégia que as pessoas estão passando a usar agora para crescer. Veja se faz sentido na sua cabeça. Fazendo alusão ao procedimento, o homem se apresenta ao público como Mr. Broken Bones, Senhor Ossos Quebrados. Os 17 centímetros a mais foram conquistados em um processo demorado e doloroso que pode custar $70 mil, hoje cerca de R$1 trilhão. No TikTok do Instagram e no Instagram, Bones contou que atingiu 1,74,5 depois de operar o fêmur, o osso da coxa. Aqui tá bem explicadinho, ó. Fêmur é o osso da coxa, sabe? Tem a coxa ali, parte da frente quadríceps, parte de trás o bíceps femoral, né? Os isquiotibiais, o fêmur que tá ali. Em seguida ele fez o procedimento na tíbia, que é o osso da canela, para chegar a 1,82. Ó que loucura, ele fez por partes, cara. Fez por partes. O que me pegou aqui é que eu sou só um pouco mais alto do que ele era. Eu tenho 1,70. Ele começou com 1,65. Chegou longe, hein? Mas não basta somente operar e esperar o osso crescer, que é o que talvez você tenha achado quando você ouviu essa história. Falou, pô, é fácil, né? Ir lá, opera o osso, manda ali esticar e já era. Ele mostra que precisou de sessões diárias de fisioterapia e exercício de força para o corpo se adaptar às mudanças. Esse aqui é humano. Olha só a foto de antes e depois. Na Turquia, hein? Para quem quiser aqui, ó, seguir o Instagram do cara e descobrir onde foi aqui a cirurgia que ele fez na Turquia. Que loucura. Detalhe da segunda foto é que ele ainda tá com apoio aqui, né? Que o osso tá lá, ainda fragilizado. Mas cresceu mesmo. Não parece foto de antes e depois de produto vagabundo para emagrecer, né? Produto mentiroso aí de dieta milagrosa que a galera tira com a barriga murcha depois de estar bem inchado, consumindo sódio e comendo só porcaria e depois de dar uma secada depois de um bom treino. Tá aqui, ó. Como é a cirurgia para crescer? Você pode estar se perguntando. A operação de alongamento ósseo é invasiva e consiste em quebrar o fêmur ou a tíbia, ou os dois, para ganhar alguns centímetros. Primeiro é feito um furo nos ossos da perna, que depois são divididos em dois. Basicamente, né? O osso está aqui inteiro, pum, quebrou. Aí o que vai acontecer nesse meio do caminho aqui? Eles vão colocar pinos, então vai ficar fixo o osso nessa posição. Nessa, né, na verdade, porque é uma perna. Só que você vai estar deitado, então talvez seja nessa mesmo. E aí a massa óssea, como eu te falei no começo do vídeo, como ela é viva, ela vai ali preenchendo para curar aquilo, né? Como se fosse realmente uma fratura. Que é uma fratura, só que é uma fratura mais exacerbada, né? Porque se afastou os ossos ali.
Em seguida, uma haste de metal é colocada cirurgicamente no osso e mantida no lugar por uma série de parafusos. Uma série de parafusos. Você vai ter uma série de parafusos em você. Já não é tão light assim, né? É bem invasivo mesmo. A haste é lentamente alongada. Isso aqui tá me dando um calafrio ali nas partes baixas. Até 1 milímetro por dia, estendendo-se até que o paciente atinja a altura desejada e seus ossos sejam deixados para cicatrizar novamente. É um tipo de tortura. Isso aqui é um tipo de tortura. Alongamento ósseo, quem pode fazer? Geralmente o procedimento é indicado para casos específicos, claro. Nunca essas coisas começam por objetivos estéticos, que aí a gente pega e fala, será que dá mesmo, né? Outro dia eu fiz vídeo aqui falando do remédio novo para emagrecer, né, da semaglutida. Se você não viu ainda, venha no canal, que é um dos últimos vídeos que eu postei. Pessoas com alguma deformidade óssea, como ter uma perna maior do que a outra, né, ou com nanismo, podem se beneficiar da cirurgia. No entanto, a operação vem ganhando fins estéticos, o que levanta polêmicas e preocupações. Óbvio, porque não é uma coisa simples, é uma coisa drástica. Eu não vou nem abrir esse vídeo aqui. Se você quiser, você vai lá no coisa. Se eu abrir isso aqui, o YouTube bloqueia o vídeo na hora. Há riscos na cirurgia. A comunidade médica chama atenção para os riscos de submeter a um procedimento tão invasivo por questões estéticas. Entre as possíveis complicações estão danos nos nervos, embolias arteriais e a possibilidade de os ossos não se unirem novamente. Aí é que é interessante. Por quê? Por mais que o osso ele queira ali se curar e se regenerar, às vezes ele não vai conseguir fazer isso tanto quanto a gente imagina, né? Então, você vai esticando ali 1 milímetro por dia até quanto quiser. Não é quanto quiser, o corpo não é quanto quiser. E essa é uma questão aqui fundamental para a gente entender aquele lance do se aceitar, sabe? O se aceitar. O se aceitar, muitas vezes, não é aceitar o próprio sedentarismo. E não é aceitar também a quantidade de gordura corporal que você tem no corpo. É aceitar esse tipo de coisa. Aceitar coisa que realmente, para você mudar, é uma coisa muito invasiva, né? Então, assim, tá tudo bem você se aceitar nessas coisas. E tá tudo bem você não querer ter uma barriga chapada, não querer ter uma musculatura definida. Tá tudo bem. O lance é... A gente não pode aceitar sedentarismo, a gente tem que lutar contra sedentarismo. Então, musculatura fraca, osso fraco, excesso de gordura corporal são coisas que vão prejudicar a gente eventualmente. Então a gente tem que tentar não ter um excesso de gordura corporal, não ter um excesso de fraqueza óssea, né? Não ter músculos frágeis, fracos. A gente tem que fazer força. Tem que fazer força e tem que fortalecer a musculatura e a massa óssea também, tá? Embora hajam técnicas e tecnologia aprimoradas para reduzir os riscos, o procedimento continua extremamente complexo. Além dos ossos precisarem crescer, também... sobrou um S aqui. É necessário desenvolver mais músculos, nervos e vasos sanguíneos, por exemplo. Nem tinha lido aqui, hein? Mas é isso. Você está crescendo o seu corpo de uma maneira artificial. E essa que é a questão que você tem que se resolver, né? Americano assim, estadunidense, é uma galera que tem uma questão séria com a altura. Por quê? Porque um dos esportes mais populares, os dois, né? Talvez os dois mais populares lá, não sei se basquete é o segundo, eu sei que futebol americano é o primeiro. Caras fortes, o futebol americano talvez a altura nem seja, né, tão determinante assim. Mas o basquete, né? O basquete, por ser muito popular, talvez faça as pessoas se enxergarem muito pequenas, né? Um cara de 1,80 m jogando basquete, ele é um cara baixinho, né? Eu lembro que eu gostava, na época que o Chicago Bulls ganhava todos os títulos, eu torcia um pouquinho pro Utah Jazz também, pro Utah Jazz poder ganhar um pouquinho também. E o Utah Jazz, ele tinha dois cidadãos que jogavam lá, um era o Karl Malone e o outro era o John Stockton. E o Stockton era o baixinho do time, era o cara que antigamente só cara baixinho fazia cesta de 3, né? Porque ele não conseguia entrar no garrafão, então o cara especializava em cesta de 3. Hoje bastante gente faz cesta de 3. Mas o Stockton, ele era um cara baixinho. E aí um dia eu fui ver a altura do Stockton e ele não era baixinho. O cara era alto, tá ligado? Nem sei, talvez tivesse 1,80, pelo menos 1,70 e tantos. Mas não era um cara baixinho, tecnicamente, né? Que a gente acha no futebol baixinho, Romário com menos de 1,70. Ele era alto. Então,
estadunidense tem essa coisa, né? Do cara, todo mundo ali em volta dele é alto, ele começa a se achar baixo, mesmo com uma altura ok. Então isso é que é a questão que a gente tem que refletir ali na hora de se aceitar. Pode ser mais difícil você se aceitar dentro de alguns, dependendo do contexto, né? Então, acho que a gente tem que ter um carinho olhar pra gente nesse sentido. Se você é de uma família, por exemplo, de uma família que todo mundo tem um percentual de gordura alto, é diferente para você, a dificuldade para você talvez emagrecer vai ser maior mesmo do que alguém que nasceu numa família que todo mundo é magro, né? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que aprender a aceitar. Não quer dizer que você tenha que aceitar que você sempre vai ser uma pessoa com percentual de gordura alto, mas você pode aceitar que para você o processo vai ser mais difícil, talvez, do que para outras pessoas. Se você está buscando cuidar da saúde, melhorar a alimentação e a sua família com quem você mora não se importa com isso, para você é mais difícil do que para outra pessoa que nasceu com pais dando fruta, sabe, diariamente para a criança na boca, sabe? Então a gente tem que ter um cuidado de tratar cada um de acordo com as próprias lutas, né? Cada um tem a sua luta, é sobre isso. E essa questão de crescer, isso aqui é muito invasivo, cara. Crescer a altura forçadamente é muito invasivo. Os especialistas também alertam para os riscos psicológicos que devem ser levados em conta, como o fato de alguns pacientes poderem apresentar dismorfia corporal. Tem gente que não se enxerga de fato como é. E é por isso que eu dou maior força para todo mundo fazer avaliações físicas, né? Fazer exame de bioimpedância, fazer exame de dobras cutâneas, que é para a gente ter uma visão nossa mais baseada em dados. Você olhar para o seu corpo hoje e falar, cara, eu tenho X percentual de gordura, eu tenho X percentual de massa magra. Essa massa gorda está mais concentrada em tal lugar, no quadril, na barriga, né? Minha massa óssea está ok, está saudável, minha hidratação está ok, está saudável. Comprei uma pulseirinha dessas daqui, ó. E eu vou ver se eu faço o review para vocês. Outra que traz também um dado que eu acho muito bacana, que é o sono. Então eu consigo ver aqui como é que eu estou dormindo uma noite em relação a outra, né? Se eu estou dormindo relativamente bem, se eu estou dormindo relativamente mal. Às vezes você está desanimado num dia, cansado num dia, você não sabe exatamente por quê. Quando você tem dados, você consegue fazer essa matemática melhor, né? Então você consegue enxergar sem emoção, que é o lance aqui também. Sabe, o cidadão tinha 1,65. Será que ele tinha alguma dificuldade extra por ter 1,65? Ou será que era só uma questão emocional? De ele olhar e falar, cara, eu preciso melhorar minha autoestima e eu não consigo melhorar minha autoestima de nenhuma outra forma a não ser sendo um cara mais alto. Então, tudo isso, assim, eu acho muito difícil dizer se está certo ou está errado, sabe? Eu acho que se todos nós tivéssemos mais clareza do próprio, enfim, tanto do próprio corpo quanto da própria cabeça, assim, e aí terapia também é uma coisa que ajuda muito, todo mundo se acalmaria, né, mais antes de fazer certas coisas, mas é difícil julgar. Tendência entre homens. Fora do Brasil, clínicas confirmam que o alongamento de pernas tem sido cada vez mais procurado por homens. Eles buscam melhorar a autoconfiança e comentam que geralmente mulheres não namoram homens mais baixos do que elas. Tem essa questão, o cara tá querendo aumentar também o número de potenciais esposas, quem sabe, né? Por trás desse desejo está também a pressão social que influencia na decisão deles. Dados da revista Forbes sugerem que a altura média das 500 pessoas mais ricas do planeta é de 1,82. Eu adoro associações fuleiras. Isso aqui é uma associação fuleira, né? Você pega duas coisas que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra e você dá uma justificativa, uma causalidade darwinista. Você vai me dizer que as 500 pessoas mais ricas do planeta, elas são mais altas que as outras, e isso impacta de alguma forma. Falar que o número de pessoas, o número de piscianos mais ricos do planeta é desproporcional em relação a outros signos, para mim é a mesma coisa, sabe? Você falar,
o maior, dentre as pessoas mais ricas do planeta, metade é de escorpião. Cara, pra mim é igual esse dado aqui. Enfim, se é que isso aqui é verdade, você pode observar que nos próximos anos a tendência é esse número baixar, porque está aumentando o número de milionários chineses, e se eu não me engano, o chinês tem uma estatura média mais baixa do que 1,82. Então vai jogar esse número mais para baixo. Aí vai todo mundo fazer o quê? Vai querer cortar osso no meio para baixar, para diminuir a altura. Americano tem cada coisa, né, para querer ser mais bem sucedido. Rico, bonito e bem sucedido. Os caras são todo trabalhado na cabeça, no capitalismo. Assim, a estética de ser mais alto prevalece sobre o bem-estar físico e mental, que pode ser comprometido. Ao optar pela cirurgia, é importante entender que se trata de uma operação complexa, cara, de alto risco, com longo processo de recuperação, que deve ser supervisionada por especialistas. É isso, cara, é um processo muito caro. Então, o cara que vai fazer isso, ele vai precisar ter dinheiro. Então, talvez ele já não esteja tão mal financeiramente assim para precisar querer fazer a cirurgia. Pode ser uma coisa emocional. Eu realmente não julgo, mas eu não recomendo veementemente que você faça isso, a não ser que você tenha uma das questões ali foram apontadas realmente no começo do texto, né, que é de alguma deformidade óssea, nanismo, aí pode fazer sentido. Mas, enfim, isso aqui a gente está vendo é o sucesso. É o sucesso. O fracasso não está aqui nessa matéria. Quem fez essa cirurgia e se complicou não está aqui nessa matéria. Quem fez essa cirurgia e teve problema de circulação não está aqui nessa matéria. Quem fez essa cirurgia e se arrependeu amargamente e não teve o dinheiro de volta também não aparece nessa matéria. Então, vamos todos, enfim, pensar muito bem, refletir muito bem o que a gente realmente quer e o que a gente, de repente, está sofrendo de pressões emocionais e de cobranças que talvez a gente não possa alcançar. E tá tudo bem, não tem mágica para crescer depois de adulto. O nosso corpo, ele cresce tudo que ele tem o potencial para crescer se a gente, ao longo da infância e da adolescência, a gente dá nutrientes para ele, a gente come bem, a gente dá atividade para ele, dá exercício para ele, dá movimentação para ele, né? A gente não é sedentário, e se a gente descansa adequadamente, né? Aquele tripé da saúde, cara, comer, se mexer e descansar. Se a gente faz isso, nosso corpo se desenvolve tudo que ele tinha potencial para se desenvolver, mas crescer a mais não cresce, tá? Nem na adolescência, nem na infância. Já tive ilusão também, já falei em outros vídeos aqui, já tive ilusão quando era mais novo de que a natação tinha me ajudado a crescer. Não ajuda, tá? Mas por que o jogador de vôlei, de basquete é mais alto e o cara que faz ginástica olímpica é mais baixo? É a seleção natural do esporte. Os melhores acabam sendo os mais altos, que acabam sendo escolhidos, que acabam indo e disputando e tal, mas é a seleção natural do esporte. Pular não deixa você mais alto, fazer ginástica olímpica não deixa você mais baixinho, tá? Jockey, não subir num cavalo não vai deixar você mais baixinho. Essa é a seleção natural do esporte. Calha, eu acreditei nisso quando eu era adolescente, porque eu fiz natação justamente na época que a gente tem o estirão do crescimento, que é quando a molecada faz, né? A molecada é botada na natação, criança, adolescente, você está naturalmente crescendo, então a gente acaba associando isso com a atividade, né? O esporte. A mesma coisa com vôlei, com basquete, a época que você está especializando ali a molecada para jogar basquete, vôlei, aí você começa a achar que as coisas têm relação. Mas não, tá? Infelizmente, não, a gente não tem controle sobre isso. Sobre isso é se aceitar mesmo, tá? Então, nos aceitemos no que a gente não pode mudar e corramos atrás daquilo que a gente pode mudar, sempre com parcimônia, né? De preferência, sem precisar quebrar osso nenhum, tá bom? Então me diz aqui embaixo se você gostou do vídeo, clicando no like, e se não está inscrito ainda no canal, se inscreve e me manda uns links assim lá no Twitter, se você quiser que eu faça vídeos como esse. Um beijo para você.